Bom dia, condutores e pedestres, Sassá do Trânsito Oficial. Estamos aí na Avenida Natália Zarif com a Alameda dos Lírios, Parque Secap. Região aí próxima ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. À direita é o trem. À esquerda nós temos aí o Hospital Geral e também a rodoviária do Secap. Esse ponto que nós estamos, ponto fixo dos agentes de trânsito, é um ponto complicado, perigoso, cruzamento semaforizado e de grande movimento, ou seja, Avenida Natália Zarif, uma via arterial de grande movimento. Infelizmente, nesse local, os condutores insistem em fazer retorno proibido. Após um condutor ser autuado, ele retornou e indagou o agente de trânsito sobre qual infração ele teria cometido, e esse vídeo vai explicar não somente a esse condutor, aos demais que sempre transitam pela Natália Zarif. Nessa visão, temos a Natália Zarif, pista esquerda, corredor aí, ou melhor, faixa preferencial de ônibus, a faixa 2 e faixa 3 é a Natália Zarif. O condutor da faixa 2 pode converter à esquerda ou pode seguir em linha reta, como demonstra aí as imagens. O condutor estava na faixa esquerda, ou seja, faixa de ônibus preferencial, e converteu, fazendo aí o retorno à esquerda, o que é proibido porque a placa está dizendo isso. Percebam que o semáforo ele já fechou duas fases, né? Faixa da esquerda e a faixa 2. Ele vai também manter a faixa da direita, a faixa 3 aberta, e vai abrir a Natália Zarif sentido contrário. Então observem que a faixa do corredor, ela permanece aberta nesse momento, mas ninguém pode fazer o retorno ou conversão, ou seja, daria conflito com a Natália Zarif, que está indo aí sentido Dutra. Esse foi o retorno que o condutor fez, está aí sinalizado que é proibido. Ele veio dessa direção. Lembrem-se, aí é uma faixa preferencial de ônibus, não é proibido exclusivamente transitar, mas você deve sempre dar preferência se o ônibus estiver no seu retrovisor. Então ele estava nesse sentido, ele fez o retorno e evidente foi autuado. Placa aí R5A e R4A, no caso dele a R5A, que é o retorno proibido. É risco, é perigo, não há como dizer que ele tem a prerrogativa de fazer esse retorno. A van, essa van que está parada, sim, ela vai converter à esquerda. Ó, tá vendo a viatura? Ela vai fazer o retorno porque tem a prerrogativa de viatura oficial, highlight ligado, tem essa prerrogativa. A van, ela vai aguardar o semáforo dela abrir verde para poder converter. Mas lembrem-se, se a van vai converter, quem estiver na faixa de ônibus, se for converter... Olha, tá vendo a velocidade que o carro passou? Imagina, se esse semáforo não tivesse fechado. Além do conflito aí, colisão. Agora abriu o semáforo lá da Alameda dos Lírios, que vai cruzar com a Natália. Então percebam que o semáforo da faixa de ônibus está fechado, além das duas da direita, faixa 2 e faixa 3. Quando o semáforo da Alameda dos Lírios se fechar, aí vocês verão que esse semáforo que está na nossa visão, ele vai mudar de fase, mudou. A van, ela pode ir em linha reta ou ela pode converter. Agora observem se esse veículo que estava aí no corredor, se ele fosse converter também, daria evidentemente conflito. Foi isso que o cidadão fez. Além de avançar no sinal vermelho, ele fez o retorno proibido. Risco à segurança viária. Perceba, a faixa 2 vai fechar, a faixa 3 lá está aberta. Esse veículo passou direto? Pode. É proibido converter. Olha, o táxi parou. Mas por que o táxi parou se está verde? Ele tem que seguir direto. O ônibus buzinou, ele seguiu. Esse é o semáforo. Basta respeitar a sinalização, não tem o que questionar com a autoridade de trânsito. Se o veículo branco quisesse fazer o retorno ou conversão, não poderia, porque dá conflito. Então esse é um desenho simplificando o que nós estamos falando. Observem. Quem obedece às leis e normas de trânsito não será autuado, lembra? Não existe indústria de multa. Existe, infelizmente, excesso de matéria-prima advinda dos condutores que não respeitam